Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, firmados nas promessas de Jesus. Estamos de volta aqui e vamos começar uma nova série de estudos com base no tema anual da nossa comunidade. Estivemos no primeiro semestre trabalhando o tema mutualidade, no sentido de unidos para cuidar e amar. Começamos o segundo semestre com uma série de estudos a respeito do cristão e a política, tendo em vista as eleições que vamos ter agora no fim do ano. Foi um tema bem abordado, bem discutido, aprofundamos um pouco, entendemos as responsabilidades cristãs sobre a votação, o envolvimento que o cristão deve ter na política e o fato de possuir a responsabilidade de ter um voto consciente naquilo que vamos fazer no fim do ano. E agora nós vamos trabalhar um pouco o tema de servir. E a Bíblia nos traz algo poderoso a respeito do serviço cristão na comunidade. Então, unidos para cuidar, amar e servir. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito nos dá um presente para que possamos servir na igreja. Esse presente são os dons espirituais. Então, nesses próximos 2 meses e meio, até o final de novembro, começo de dezembro, nós vamos abordar um pouco a respeito do tema dons espirituais, o que é dom, quais são os dons espirituais. Todos os dons são para hoje. Qual a diferença de dom e responsabilidade cristã? Qual a diferença de dom e talento? Vamos conversar um pouco sobre os dons especificamente e talvez trazer para vocês um teste de dons para que você possa fazer na sua casa e entender melhor esse presente que Deus nos deu. Convido você a orar comigo para que possamos ouvir a voz de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Esse livro tão precioso que o Senhor nos deu. Um guia prático, um mapa da mina. A vontade do Senhor revelada através dessa palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ter o Teu Santo Espírito, que nos convence com gemidos inexprimíveis, que esclarece o que está escrito nessa Tua Palavra, e que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e praticá-la de conformidade com a Tua vontade. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, eu queria dar hoje apenas um pontapé inicial a respeito do significado de dons espirituais, uma introdução. Entender um pouco, de forma bem breve, o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais, com base em alguns textos de Paulo. Amadurecer o uso dos dons de forma bíblica, de forma ministerial e de forma espiritual. Os dons são dados para ser usados de forma espiritual. E se dispor, a ideia de arregaçar as mangas, se dispor ao trabalho e à edificação da igreja de acordo com o dom que você recebeu. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo traz uma orientação aos coríntios lá, porque eles estavam um pouco perdidos a respeito dos dons espirituais. E ele começa no capítulo 12 da sua carta, primeira carta lá, verso 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo orienta aquela igreja, orienta aquele pessoal a sair da ignorância espiritual. Quando a igreja de Cristo não conhece, não entende o significado, o exercício e para que serve os dons espirituais, isso é altamente prejudicial à igreja. Porque ela deixa de exercer aquilo que Deus deu de presente para ser utilizado no meio da comunidade. Ignorar o assunto de dons ou entender esse assunto de maneira distorcida
atrapalha o crescimento da igreja, atrapalha a saúde da igreja espiritual e atrapalha até a unidade do corpo de Cristo. Isso pode trazer até divisão no meio da igreja. E era o que estava acontecendo aqui em Coríntios. Um mau entendimento a respeito dos dons espirituais, pessoas achando que existiam dons mais importantes que outros, fazendo com que essas pessoas se achassem melhores que as outras. E Paulo dá um ponto final nisso e fala, olha, calma aí, eu vou esclarecer a respeito dos dons espirituais, porque vocês estão sendo ignorantes quanto a isso. O pontapé inicial a respeito de dons é entender o significado da palavra dom. Olhando aí nessa Bíblia que a gente consegue traduzir o texto na origem, a palavra dom, lá em 1 Coríntios capítulo 12, é a palavra carisma. A palavra carisma. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos. O carisma, que vem da palavra caris, que significa presente, oferecido de boa vontade. A palavra car significa produz bem-estar. Meus irmãos, como é importante entender e poder utilizar o presente que Deus nos deu de boa vontade. E quando utilizamos este carisma, isso traz para nós bem-estar. Já pensou nisso? Você que tem um dom, que sabe qual é o seu dom, que utiliza o seu dom no meio da comunidade, quando Deus te usa no meio da igreja, exercendo o seu dom, isso não te traz um bem-estar? Depois de utilizar o dom espiritual, você fala, olha, obrigado, Senhor, eu me sinto útil no reino de Deus, eu me sinto importante no reino de Deus, eu me sinto uma pessoa que edifica outras pessoas por intermédio dos dons dado por Deus. Então, é importante entender o significado da palavra dons, porque é um presente oferecido de Deus, de graça, de boa vontade. Eu quero trazer um contraponto a respeito do significado dos dons e trazer um ponto importante sobre o autor dos dons. Quem dá os dons? Isso é importante porque diz o seguinte, olha, Romanos 12, eu quero abrir Romanos 12 aqui, que fala o seguinte, Romanos capítulo 12, de 6 a 8, olha o que diz. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, o faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Aqui fala que os dons foram dados de graça por Deus. Então, Deus é o autor dos dons, Deus Pai. Efésios capítulo 4, verso 11 diz que Jesus Cristo nos concede dons. E agora em Coríntios capítulo 12, o texto que nós estamos estudando, menciona ser o Espírito Santo quem distribui os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha só o 7. Confirmando que os dons são manifestações do Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a
cada um é dada mediante o Espírito, e aí vem uma lista de dons. Então, irmãos, definição de dons: presente dado por Deus. A palavra carisma, car, bem-estar. Ou então, quando eu utilizo esse presente dado por Deus, isso me traz um bem-estar. Autor dos dons: Deus Pai, segundo Romanos. Deus Filho, segundo Efésios. Deus Espírito, segundo 1 Coríntios. A Trindade trabalhando de maneira junta, dando, outorgando, fornecendo dons aos seus filhos. E aí o texto de 1 Coríntios 12 vai trazer uma lista de dons, né? Talvez uma pergunta: quantos dons existem? E quando se fala dons, automaticamente todo mundo já liga em dons de caráter miraculoso, né? Automaticamente, né? Então já se pensa dons de milagres, dons de curas, dons de línguas, dons de profecia, que são dons. Nós entendemos que todos os dons são contemporâneos, eles vêm até hoje também, e nós vamos conversar em todas essas aulas sobre diversos dons, alguns mais de maneira profunda para entendermos, outros mais por cima. Mas nos textos bíblicos aqui, de 1 Coríntios capítulo 12, de Romanos capítulo 12, que nós lemos também, Efésios 4, existem pelo menos uma menção de 21 dons aqui. 21 áreas em que Deus outorga aos seus filhos presentes, né, capacidades para poder edificar a igreja. A pergunta que fica, talvez, para quem é dado os dons? Ou seja, todas as pessoas que se convertem em Cristo Jesus recebem dons? Sim, sim. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Todo cristão que se converte, que recebe o Espírito Santo de Deus, nós cremos que quando a pessoa se converte a Cristo, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando subiu, ele falou: quando eu for, eu mandarei outro Consolador, a fim que sejam para sempre convosco. Então, quando a pessoa se converte, ela recebe no seu coração o Espírito Santo de Deus, essa casa, esse corpo físico, esse coração, nunca mais fica vazio. Ele fica preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quando não andamos no Espírito, nós entristecemos o Espírito, né? Tem vários textos que Paulo fala: não entristeçais o Espírito, enchei-vos do Espírito. É um estímulo à busca do Espírito Santo que habita em nós. Então, da mesma maneira que nós precisamos buscar o Espírito Santo para a santificação, para se encher do Espírito, nós precisamos procurar o Espírito Santo para que ele nos use através do exercício dos dons. Para quê? 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A Bíblia, a tradução na linguagem de hoje, fala para o bem de todos. Para o bem de todos. Perceba, irmãos, que quando Deus nos dá dons, Ele não nos dá dons para serem exercidos em causa própria, entende? Não é em causa própria. Quando a pessoa se converte, a criatura se converte, ela se torna filho de Deus. Sendo filho, recebe o Espírito Santo de Deus. E ela recebe dons, presentes, um power, um plus, capacitação espiritual para poder edificar o corpo. Edificar quem? O corpo. O dom é um presente dado a nós para entregarmos aos outros. Entende? Um dom é um presente que Deus nos dá para entregarmos aos outros, para abençoarmos outros, para edificarmos outros. Por isso que não tem cabimento uma igreja, uma pessoa que não congrega, um desigrejado. Ela já não consegue manifestar e exercer o seu dom, porque o dom é feito para exercer no meio da comunidade.
Então não tem como exercer um dom sozinho, porque não é para benefício próprio, é para o outro. Então se você é um desigrejado, se você não congrega, se você que está ouvindo esse vídeo fala eu tenho dons, mas eu uso em causa própria, não foi essa a vontade de Deus para que você utilizasse o seu dom. O dom é feito para que você pudesse abençoar outras pessoas, para que você pudesse edificar outras pessoas, para que você pudesse fazer Deus conhecido para outras pessoas através da capacitação que Ele te deu. De onde vêm os dons? Romanos 12,6 fala que ele vem da graça de Deus. 1 Coríntios 12,11 fala algo interessante. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Perceba? Todos recebem dons individualmente. Irmão, irmã, você não pode olhar para outra pessoa e falar, aquela pessoa tem muitos dons, eu não tenho nenhum. Não, negativo. Deus, através do Espírito Santo, deu dons individualmente a cada pessoa, distribuiu como lhe apraz, de acordo com a vontade dele. Então, isso traz pra gente uma tranquilidade e algumas posturas e atitudes interessantes a respeito desse versículo. Isso quer dizer o quê? O Espírito Santo que distribui. 1 Coríntios ainda 12:18 fala o seguinte: mas Deus dispôs os membros, Deus, aí falando do Deus, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, Deus dispõe. No verso 24 ainda fala, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Deus estabelece, Deus coordena, Deus distribui, Deus dispõe. Isso traz para a gente duas atitudes que nós devemos ter. Primeiro, tomar cuidado com o perigo da inferioridade. Achar que tem um dom menos importante que outro irmão está errado. Ou achar que tem um dom de menor valor ou de menor edificação. Isso é um perigo que pode existir dentro da igreja de Deus, ter um complexo de inferioridade, porque não é um dom muito vistoso, não é um dom que está muito à frente, é um dom mais de trabalhar ali por trás, nos bastidores, achar que esse dom é um dom menor. Não. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Quando alguém reclama que não tem este ou aquele dom, está questionando o dom que foi distribuído pelo próprio Deus, entende, irmãos? Quando você acha, eu não queria ter esse dom, você está desprezando uma decisão de Deus. Ao contrário, você deve pegar com muito temor esse dom que Deus te deu, essa capacitação que Deus te deu, e entender, Deus me colocou neste lugar, Deus me colocou nessa comunidade para exercer esse dom. Eu não tenho que questionar aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu, é esse dom que eu vou exercer. Complexo de inferioridade, sou menos importante que aquele irmão. Isso não existe, não deve existir dentro do reino de Deus. Em contrapartida, não deve existir também dentro da igreja de Deus o complexo de superioridade. Achar que é melhor que outra pessoa porque tem um dom que está mais à frente. Isso não é correto. Paulo também fala em 1 Coríntios 12, 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de você. Pelo contrário, olha só,
os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Irmão, irmã, a igreja de Deus não tem que ter espaço para disputa. Entende? Não é uma competição. Quem é o maior, quem é o melhor, quem aparece mais. Isso não é uma competição. A igreja é um corpo. Um ajuda o outro e juntos há o avanço do evangelho. Não há uma disputa por prestígio. Quem é mais prestigiado na comunidade? Quem é aquela pessoa que é mais importante? Isso não existe. O nosso supremo pastor é Jesus Cristo. Nós somos sujeitos ao Espírito Santo de Deus e obedecemos a Deus o Pai. Então, quando entendemos que os dons são dados por Deus e Ele que distribui segundo a vontade dEle, nós descansamos e não há complexo de inferioridade. Se Deus, me sinto menor porque parece que o meu dom é menor que o do irmão. Deus, eu me sinto mais importante. A igreja sem a minha presença não anda. Para, irmão. Não, irmã. A igreja anda porque a igreja é de Deus. É Ele que é a pedra fundamental. Havia essa discussão aqui, se vocês lerem o contexto de Coríntios, que o povo estava procurando dons que aparecia na comunidade. Dons que traziam credibilidade na comunidade, em que as pessoas olhavam, olha, aquela pessoa, aquele irmão é espiritual. Paulo fala, calma aí, que história é essa? Os membros do corpo, e ele compara ali a igreja com o corpo, ele fala, os membros do corpo que nós achamos menos importante, esses são os que têm maior valor. Perceba, pega um órgão vital do seu corpo que ninguém vê. Tira ele do seu corpo. Morre. A pessoa morre. O corpo não sobrevive. E muitas vezes pega um órgão aí, uma parte do seu corpo visível, que está todo mundo, tira um pedaço aí da sua orelha. Você vive sem um pedaço da orelha? Vive. Mas você vive sem o seu coração, que ninguém está vendo? Não. Então, às vezes, dons que não são tão aparentes, eles são dons que são a estrutura, são o fundamento do crescimento da comunidade. Então, irmão, quando for desenvolver o seu dom, ore a Deus, peça para Deus te dar espiritualidade. Senhor, enganoso é o coração do homem, como diz o profeta, e desesperadamente corrupto. Tire de mim toda carnalidade para usar o meu dom, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Não para que eu possa ser beneficiado, mas para o bem do meu irmão. Uma outra pergunta que é comum e as pessoas fazem, uma pessoa pode receber vários dons? Sim, sim. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. 1 Coríntios 7:7 fala isso, 14:18, 2 Timóteo 1:11. O que você precisa fazer para ter muitos dons? Nada, porque quem dá dons é Deus. É Deus que dá os dons. É possível que uma pessoa tenha vários dons, e é possível que outra não tenham vários, mas pelo menos um todos têm. E eu queria trazer uma distinção importante entre dom espiritual e responsabilidade cristã, para dar o pontapé inicial dessa primeira aula e depois nós damos sequência às próximas aulas. Irmãos, dom espiritual é dádiva de Deus, é específico. São áreas que Deus te capacita de maneira sobrenatural e você consegue desenvolvê-las de maneira natural, entende? Deus te dá de maneira sobrenatural e você consegue desenvolvê-las de maneira natural. Responsabilidade cristã é algo que todo cristão tem que ter. Exemplo, dom de contribuição. Tem gente que tem o dom de contribuição que Deus traz de maneira sobrenatural e essa pessoa naturalmente se compadece e contribui, e oferta, e ajuda, e acolhe ali, e cuida ali. Mas a responsabilidade cristã de ser um dizimista, um ofertante, é para todo cristão.
O cristão não pode falar, não, eu não tenho o dom de contribuição, eu não preciso ofertar na igreja. Não, não. Isso é uma responsabilidade cristã. É preciso saber diferenciar dom espiritual de responsabilidade cristã. Outro exemplo muito legal, dom de evangelismo. Tem gente que tem o dom de evangelismo e evangeliza naturalmente. Senta ali no ponto de ônibus, começou a trocar algumas palavras com a pessoa do lado, já está evangelizando. Naturalmente, porque recebe de maneira sobrenatural de Deus. Responsabilidade cristã de pregar o evangelho é de todo cristão. Quando fala lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, fala: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ali não fala para missionário, ali não fala para pastor, ali não fala para líder, ali fala para todas as pessoas que seguem a Cristo. Ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Ele está falando, não é ir para outro país somente, não é ir para outro continente, não é ir para outro estado, é indo. Onde você está indo, no seu trabalho, na padaria, na escola, na faculdade, indo, vá pregando o evangelho. Ele não fala para aqueles que têm o dom de evangelismo, vá pregar o evangelho. Ele fala para todos os cristãos. Isso é uma responsabilidade cristã. É claro que quem tem o dom de evangelismo tem muito mais facilidade para evangelizar, mas o evangelizar é uma responsabilidade cristã. Quer ver outra responsabilidade cristã? A oração. Tem gente, irmãos, que tem o dom da oração. Tem o dom da oração. Dê um tempinho, tá orando, tá clamando, tá ajoelhado, tá intercedendo, acorda de madrugada, ora. São pessoas que eu entendo que carregam espiritualmente a comunidade nesse quesito da oração intercessória, da oração ininterrupta, sempre orando. Tem o dom da oração, tem isso mesmo, mas tem a responsabilidade cristã da oração para todo cristão. Não é porque eu não tenho o dom da oração, eu falo, não, eu vou deixar para orar. Os irmãos que têm o dom da oração, eles oram por mim, eles oram pela igreja inteira, eles conversam com Deus a respeito da comunidade. Não, não. A oração é uma responsabilidade cristã. É uma responsabilidade cristã. Quer ver outra diferença entre dom e responsabilidade cristã? Dom de ensino. Tem gente que tem o dom de ensino. Por exemplo, é um dos meus dons, é o dom de ensino. Essas pessoas gostam de debruçar a palavra, gostam de estudar, dedicam mais tempo ao estudo. Mas isso não significa que quem não tem o dom de ensino não deve estudar a palavra de Deus, não deve ler a palavra de Deus, não deve buscar a palavra de Deus. Não deve. Claro que deve. Nós precisamos entender a palavra de Deus. A própria palavra fala, errais porque não conheceis as Escrituras. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não pode dizer pelo fato de não ter o dom de ensino, eu não tenho o dom de ensino, eu deixo para estudar as pessoas que têm o dom de ensino e depois eu pego lá, tudo mastigado, o que essas pessoas estudaram horas, e eu lá em meia hora, né, na aula do YouTube da Escola Dominical, vou lá e ouço o resumo daquilo que eles estudaram. Não, não. A responsabilidade cristã de estudar a Bíblia é para todo cristão. Então, irmão, não descanse ou não dê a desculpa de que não é o teu dom para não fazer aquilo que é a tua responsabilidade cristã. E para concluir, eu queria dizer que o ponto de equilíbrio no exercício dos dons, o segredo, Paulo traz nos capítulos 12, 13 e 14, que é o amor. Meu irmão, minha irmã, se nós não levarmos a sério o equilíbrio e exercer amor dentro da igreja no exercício dos dons, vai haver disputa, vai haver vaidade, vai haver gente querendo derrubar outra pessoa para assumir o cargo dentro da comunidade, porque vai fazer isso na carnalidade. O amor é um mandamento. Dom Deus nos dá para exercer na igreja. Agora, o amor é o ponto
de equilíbrio. Eu e você devemos exercer os dons espirituais dados por Deus, tendo como base e motivados pelo amor. Eu quero deixar 2 desafios aqui e encerrar essa aula introdutória. Nós vamos ter aí mais 9 ou 10 aulas a respeito de dons. Vamos trabalhar dons específicos, vamos trabalhar alguns dons mais polêmicos, línguas, interpretação, milagres, vai ser bem interessante. Mas eu quero deixar 2 desafios para você. Primeiro, você que já sabe qual é o seu dom, que exerce o seu dom, eu quero fazer uma pergunta para você. Você exerce motivado pelo amor? Você exerce o seu dom motivado pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações? Ou você exerce o seu dom para se promover? Ou você exerce o seu dom para conseguir uma posição melhor dentro da comunidade? Ou você exerce o seu dom para mostrar para os outros algo que nem é seu, que foi Deus que te deu? Ou você exerce o seu dom para o seu próprio bem? Eu queria que você francamente fizesse uma análise a respeito do exercício do dom que você faz dentro da comunidade. O dom deve ser exercido motivado pelo amor e com base na edificação dos santos. Esse é o primeiro desafio. O segundo é para você que está no meio da igreja, mas você não sabe nem qual é o seu dom. Espero que dentro do decorrer desses estudos aí, desses 2 meses e meio, você possa sair motivado e desafiado por Deus para exercer o dom que Deus te deu. Se você é um convertido, um salvo em Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo te distribuiu dons para que você possa exercer dentro da igreja de Deus. Sabe por quê? Porque um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, Deus vai perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com a capacidade que eu te forneci? Você vai dizer o quê? Deus, eu enterrei, eu fiquei com medo. Eu não fiz nada. Deus, eu não me mexi. Não, Deus, eu usei. Eu multipliquei. Eu usei biblicamente. Eu usei ministerialmente. Eu usei congregacionalmente para a igreja. E tudo se multiplicou. As coisas se multiplicaram. As pessoas se multiplicaram. E Deus vai poder dizer para você: servo bom e servo fiel. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você que tem exercido os seus dons possa, com temor, se ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, revela para mim se a minha real motivação no exercício dos meus dons, dessa capacitação sobrenatural que o Senhor me deu, é motivado realmente pelo amor. E para você que não tem exercido os dons, que você possa se ajoelhar diante de Deus e falar o seguinte também: Senhor, me perdoa porque o Senhor me deu capacidades para poder usar na igreja e eu ainda não tenho feito nada. Queria orar com você. Abaixe sua cabeça. Que Deus te abençoe grandemente nesse desafio. Deus, quão grande responsabilidade, privilégio e responsabilidade que o Senhor nos deu. Privilégio porque o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito. E juntamente com a salvação, no pacote da salvação, o Senhor nos deu um plus que são os dons espirituais. Poder edificar a igreja com aquele presente que o Senhor nos deu. Mas o dom é feito para edificar os outros, Pai. Tem misericórdia de nós se estamos usando os nossos dons para o nosso próprio bem-estar. Mas o dom é feito para o bem da igreja. Pai, ser com a motivação do exercício dos dons, nós precisamos usar os dons motivados pelo amor.
se nós estamos usando os dons com outros interesses, com outras motivações, tem misericórdia de nós, nos perdoe, para que possamos chegar na Tua presença como servos fiéis. Senhor, se nós não estamos usando os nossos dons, se tem alguém que aqui nos ouve, tem dons e não está usando, tem enterrado, que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que essa pessoa está ouvindo, ela possa pedir, clamar ao Senhor oportunidade de poder se levantar e exercer o dom para a glória de Deus, para que a saúde espiritual da igreja cresça, para que a igreja cresça espiritualmente, para que a igreja seja edificada para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, Deus, nessa caminhada que vamos ter. Nos dê sabedoria de entender quais dons o Senhor nos deu, em quais momentos devemos usá-los, que possamos entender e estudar cada um deles individualmente, para que o Seu nome seja glorificado por intermédio da Sua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.